Certo, começamos a gravar. Bom, pessoal, como eu disse, essa é uma aula do sétimo e do oitavo ano C, no qual o tema escolhido foi terremoto e tectônicas de placas, certo? Vamos lá. Por que o terremoto e tectônicas de placas? Isso é um assunto que envolve desde da camada interna da Terra, né, e quais são as consequências que isso trazem, que os movimentos trazem para a parte de cima da Terra, junto com a erosão, com o vento, com a chuva, com a neve. Então, vamos iniciar. Bom, antes de tudo, né, é bom sempre lembrar que a Terra não é plana e também ela não é redonda, né? Ela é toda irregular, ela tem um próprio formato seu, único, que na matemática até então foi estipulado somente um nome, né, que é o geóide ou geoidal, para que possa representar a sua superfície de forma correta. Ela é achatada nos polos, né, em suas extremidades, e é proveniente das interações de dentro da Terra, como o movimento das placas tectônicas, assim como as interações exógenas, que as interações fora da Terra, né, como a chuva, os rios, as geleiras derretendo, aumento do nível do mar, assim como as interações humanas, porque as interações humanas elas também fazem todo esse recorte, essa modificação do relevo externo, certo? Aí eu separei um vídeo aqui bacana que mostra como que nós podemos representar o formato da Terra. Vale lembrar que a parte mais com as cores quentes são os relevos de alta altitude, né, que são maiores, que estão em maior altura, por assim dizer. E as cores frias são relevos que são mais fundos, mais aprofundados, como depressões, fossas, entre outros. Vamos ver aqui o vídeo rapidinho. Reparem bem, olha só esse formato. Totalmente irregular. Aqui podemos ver a Cordilheira dos Andes, né? Aqui, que é o encontro de placas tectônicas. Aqui, ó, repare que pega todo o Pacífico. Essa parte toda aqui chama Anel de Fogo do Pacífico, onde tem muito encontro de placas tectônicas, que formam cadeias de montanhas, como podemos ver por aqui. Nessa parte aqui, em azul, temos as Fossas da Marianas, que é o local mais baixo da Terra, com mais de 11 mil metros, 11 quilômetros de profundidade. Reparem bem, olha que interessante esse formato da Terra. Então, a forma redonda, podemos ver que é só para uma representação, mas o real formato da Terra é esse, certo? Vamos voltar aqui. Bom, o que é o mundo? É esse daí, né? As cores quentes, então, como eu falei, representavam os relevos de maiores altitudes, e as frias representam as formas mais rebaixadas, como fossas e depressões, como eu falei da Mariana, por exemplo. Então, mas o mundo ele passa por intensa transformação que duram bilhões de anos, como são as eras geológicas. O mundo, então, nem sempre foi assim, com os continentes todos separados, né? Nem sempre foi assim bonitinho, como a gente vê hoje em dia nos planisférios, nos mapas, nas representações cartográficas, certo? Então, a origem de tudo se chama Pangeia, que é o continente quando eles eram unidos entre si. Tanto que a América, ela tem essa parte aqui, ó. Aqui é o Brasil, estão vendo? Aqui é a Cordilheira, México, Estados Unidos, Canadá, e aqui é a África. Reparem que essas divisões aqui são os países do mundo, né? Aqui já mais os Estados Unidos, mas aqui representa as divisões dos países. Então a gente percebe que, de fato, seja por intensos estudos, também semelhanças de vegetações, a América ela era totalmente encaixada na África, certo? Bem bacana isso. Então, isso se chama, essa separação toda, se deu o nome de a teoria da deriva continental, que é a movimentação dos continentes, que eram juntos, né, através do longo de bilhões de anos,
que nós vamos ver mais um videozinho aqui rapidinho para ver como que se deu essa movimentação. Repare o Brasil, né? É o continente Antártica junto da Austrália e da Índia, assim como a América e a África juntos. Ali a abertura do Atlântico, né? Repare essa movimentação, ó. A Índia se chocando com a Ásia, formando a cordilheira do Himalaia, né? Vamos voltar aqui. Então, é bem interessante destacar que a Índia, ao se chocar com a Ásia, ela formou montanhas, cordilheiras de montanhas, onde tem o Everest, né, que é o ponto mais alto da Terra, com mais de 8.000 metros de altitude, 8 quilômetros de altura, por exemplo, né. Esse encontro de placas fez com que soerguesse, né, que juntasse e formasse montanhas. Mas aqui é uma pergunta, né? Mas como as placas se movimentam dessa forma, né? O que faz as placas se mexerem assim? A resposta está totalmente no interior da Terra. E como nós já vimos, temos estruturas importantes que vão reger todo o comportamento do planeta, né? Elas são estruturas internas, ou seja, endógenas. Então, nós temos essa separação entre aspas, porque nem tudo é bonitinho assim, né? Separadinho o núcleo, o manto, a crosta. Essas três estruturas, o núcleo, o manto e a crosta, elas são praticamente homogêneas assim quanto ao material, porém elas são diferentes quanto à temperatura. O material também varia um pouco, né? Mas não dá para ser separado assim com com tanta certeza. O que difere é a temperatura, certo? O mais próximo, assim, dentro do núcleo, mais no interior da Terra, é chamado de NIF, né? Que é constituído pelo material níquel e ferro e atinge 6.000 graus Celsius. Então, se dentro da Terra está muito quente, a partir do momento que ela vai para fora em direção ao manto e à crosta da Terra, a temperatura ela vai diminuindo, ela vai esfriando, certo? Aqui vai dar para ver certinho, assim, mais ou menos, como isso acontece na prática. Aqui, ó, podemos perceber que é o núcleo. Aqui está muito quente, muito quente, muito quente. Aí, como está quente, é como se fosse ferver água, vai começar a fazer bolhas. E vai fazendo bolhas, a superfície aqui da água está mais fria que a parte de baixo que está em contato com o fogão, não concorda? Então, ela vai esquentando, 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 esfria, 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 esfria. E como ela vai esfriando, ela vai ficando mais pesada. Então, ela vai descendo. Ela vai descendo até ficar quente. Vai ficando quente, vai ficando quente, vai ficando quente, vai ficando quente, vai ficando quente. Aí chega aqui perto, esfria, 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 fica mais pesado, volta para o interior aqui do núcleo e vai esquentando de novo. E esse movimento é em todas as direções e está totalmente incluso dentro do planeta. Então, é a mesma coisa se nós fervêssemos a água e colocássemos cascas de ovos em cima dela. Ela vai ver que as cascas vão começar a se mexer, vão começar se espalhando assim pela leiteira, pela panela, o que for feito. Então, se a casca de ovo pode ser comparada como a crosta terrestre, nós percebemos que essa mesma crosta ela vai se movimentando ao longo da superfície da Terra. Esse movimento aqui de convecção, certo?
de correntes convectivas faz com que a movimentação da crosta terrestre fizesse a separação dos continentes ao longo do tempo. Então, nós podemos afirmar que o mundo ainda está sofrendo essa movimentação. E uma das consequências dessa movimentação aqui, que vai fazer a separação, choque ou deslize entre as placas, vão gerar consequências no mundo externo, né, no mundo onde a gente vive, no nosso solo, no nosso chão, certo? Então, a causa de movimento das placas é a diferença de temperatura. Como eu disse, na corrente convectiva, esquenta, esfria, fica mais pesado, esquenta de novo e assim vai tendo todo um ciclo convectivo, certo? Essa movimentação fez a separação dos continentes, né, ao longo das eras geológicas, e então elas também possuem diferentes direções. Elas estão basicamente em 3 direções, né? Ela permite 3 tipos de contatos, ela tem essas 3 direções diferentes, né? E, obviamente, se tem calor, se tem movimentação, vai gerar energia, certo? E essa energia é sentida no exterior da Terra, aqui, onde nós vivemos, certo? Então, vamos falar sobre o tipo de contato entre as placas tectônicas, que é bem interessante. Bom, se tem contato, tem terremoto, porque vai gerar energia que dá para ser sentida de fora da Terra. As placas podem ser convergentes, que elas se chocam entre si, que tá vindo uma corrente daqui e a outra daqui, em cima elas estão se movimentando nessa mesma direção. Então elas estão chocando, certo? Então elas formam uma cadeia de montanhas, ilhas. Por quê? Porque a partir do momento que elas vão se chocando aqui em cima, elas vão crescendo, certo? Calma aí que entrou. Tudo certo? Legal. Então, elas vão se chocando e erguendo, fazendo formação de cadeias, montanhas, ilhas. Então, elas vão continuando chocando e vão crescendo. Então, se tem um oceano, se tem uma terra, assim, solo, elas vão sempre crescendo. Então, elas sempre vão estar em formação, como nós chamamos de dobramentos modernos, que no Brasil não tem dobramentos modernos. E eu vou explicar por que logo adiante. Transformantes, que elas deslizam lado a lado. Ou seja, elas estão correndo de forma contrária às placas, certo? Elas estão correndo de formas contrárias, mais ou menos assim. Então, se tem o solo em cima, elas, por exemplo, têm uma certa linearidade que vai ser quebrada, certo? Então, isso gera fissuras, tipo rachados na terra, que dá para até expelir magma, como se fosse vulcão também, certo? E divergente, quando as placas têm as direções contrárias, estão separando. Bom, se elas estão separando, é sinal que o magma, aquele material que eu falei que está dentro da Terra, ele está saindo para fora. Ele está praticamente entrando em contato com o solo ou inclusive com o próprio oceano, formando pequenas cadeias de montanhas, de ilhazinhas no fundo do oceano. Porque pensa assim comigo, se o material está muito, muito, muito quente e entra em contato com o oceano muito gelado, esse choque de temperatura já vai solidificar totalmente esse material expelido. Então vão formar pequenas cadeinhas de montanha, porque o movimento está sendo constante, certo? Assim como tem a cadeia mesoatlântica, que dá para ver certinho a diferença da separação da África com a América, como a gente viu no vídeo, do continente americano. Então, já que eles estão se separando, está fazendo essa abertura no fundo do oceano, que estão gerando várias ilhazinhas no longo do oceano, certo? Então, convergente, né, aqui o encontro das placas tectônicas, fazendo com que elas possam soerguer relevos, seja no fundo do mar ou seja no solo. Transformantes, quando elas deslizam, não sei se dá para reparar bem aqui, ó, aqui tem 2 risquinhos, aqui também tem 2 risquinhos. Se a gente basear nele, se fosse numa situação reta, que não tivesse esse deslize, esses 2 risquinhos seriam praticamente a continuação do outro, 2 risquinhos assim, né? Aí essas 2 placas foram se separando, deslizando, então os 2 risquinhos, ao invés de estar aqui, eles vão começar a ficar aqui. Então dá para ver que antigamente tinha uma certa continuidade, não é verdade?
E aqui é divergente, né? Se as placas estão se separando desse lado para cá e desse lado para cá, esse material aqui, ele está tendo contato com a superfície externa. Então está formando pequenas montanhas, assim como vocês estão vendo. Certo? Bom, e as consequências das placas tectônicas, então. Uma delas é o vulcanismo, que eu já vou explicar aqui para vocês. Como aconteceu na Itália no ano passado, no Monte Sedna. Então você percebe que tem toda uma separação do continente ou um soerguimento para expelir magma. Nesse caso, é o soerguimento, como que dá para ver através das montanhas. Tá chocando as placas tectônicas e está crescendo. E está crescendo o Monte Etna. Então, esse magma que está saindo nada mais é que o material do interior da Terra que está sendo levado até a superfície do vulcão. Uma outra consequência também da movimentação de placas tectônicas são os tsunamis que acontecem no mar. Ou seja, essa diferença aqui do manto, daquele material dentro da Terra, com o choque do abalo sísmico entre as placas tectônicas, faz com que uma placa levante. Esse fato dela levantar, que tem a camada de água em cima dela, faz com que essa camada de água também faça esse sorgimento, né? Esse levantamento da água. Então, se faz esse levantamento de água, vai começar a fazer ondas, certo? Vai começar a fazer ondas. E repare que quanto mais perto assim chega da praia, por exemplo, menos distante tem esse contato da placa tectônica com a água. Estão reparando aqui que está diminuindo? Então, se está diminuindo e isso daqui gerou uma energia da agitação, as ondas vão ficando cada vez maiores. Cada vez maiores aqui, ó. Então, isso gera o tsunami, que são ondas gigantes, né? Que vão levar a perda econômica, né? Porque vai destruir a cidade, vai destruir a praia, vão matar pessoas, provavelmente, porque não tem escapatória, infelizmente, porque os tsunamis têm de 500 a 800 quilômetros por hora. Se uma viagem de carro nós utilizamos 100 quilômetros por hora, 110 quilômetros por hora, imagina, e já estamos rápidos, né? Imagina um tsunami variando de 500 a 800 quilômetros por hora. É muito rápido e não tem como se preparar, como se precaver, como fugir, e acaba levando a perda de vidas, certo? Uma outra consequência também são os terremotos, né? Se geram energia, vai gerar os tremores de terra. São gerados através da liberação de energia, como eu já disse, da movimentação das placas tectônicas, sendo perceptível aqui nós, seres vivos, né? Porque não é comum no Brasil, mas acontece, pequenos tremores assim, de terra. É comum no Anel de Fogo do Pacífico, né, no Japão, como eu disse anteriormente, já que tem muitas placas tectônicas se chocando, tendo uma intensa movimentação nessa área. Como, por exemplo, no caso do Japão, que fica no Anel de Fogo do Pacífico. E sabendo disso, os arquitetos japoneses, que é uma informação bem bacana, eles elaboraram modos de tentar driblar esses terremotos que são intensos e constantemente frequentes todos os dias, de forma que os prédios, as moradias, têm um sistema antissísmico, né? Sísmico vem do abalo, né? Dos tremores. Então, se não fossem elaborados esses sistemas nos prédios, na casa, os prédios todos iriam cair frequentemente, quase todo dia. Eu lembro que eu tinha um amigo que foi para o Japão e teve o desastre lá de Fukushima, da usina, né? E ele sentiu tremor no prédio, ele estava jogando tênis, ele achou que estava meio tonto assim, né? E o prédio começou a ficar balançando. E ele lá em cima, lá na cobertura, imagina o desespero. Nossa, deve ter sido bem difícil para ele, né?
Então, eles têm terremoto quase todos os dias, eles já estão acostumados com isso. Por exemplo, eles estão nas escolas estudando, né? E do nada tem tremor. Se for uma coisa leve, eles nem param o que eles estão fazendo, porque eles já estão acostumados, é todos os dias. Agora, se for uma situação mais abusiva, mais incisiva, eles têm todo um preparo, eles são totalmente organizados, educados para como se comportar nesse tipo de consequência do tremor de terra. Aqui eu separei um vídeo que dá para ver totalmente esse sistema antissísmico dos prédios. Vou mostrar para vocês. Reparem bem o prédio. Percebe então que o prédio ele está balançando. Esse é o sistema antissísmico, está acontecendo um tremor, certo? Dentro do prédio tem um sistema de pêndulo que tem um peso embaixo que faz com que o prédio ele acompanhe o movimento do abalo sísmico sem cair. Deve ser desesperador ficar dentro de um prédio balançando assim, nossa. Então, voltando, aqui são as placas tectônicas, certo? É ao redor do mundo. Como eu falei, a placa africana e a sul-americana, elas estavam juntos. Esses dois continentes se encaixavam, lembra? Então, a separação desses continentes fez com que aqui se formassem intensas cadeias de ilhas, que chama cadeia meso do meio, né? Meso significa meio, atlântica. Então, essa separação permitiu que essa cordilheira se formasse no fundo do oceano, certo? Bom, e o Brasilzão de meu Deus, todo mundo fala que o Brasil não tem terremoto, que o Brasil é bem abençoado quanto a essa questão, mas será mesmo que aqui não tem terremoto? Se nós estamos constantemente separados e que gera energia, será que nós podemos afirmar que temos ou não terremoto? Então, o Brasil praticamente tem terremoto, porém é muito pouco perceptível, porque essa movimentação ela não é tipo uma coisa que acontece todos os dias, sempre numa escala de, assim, de distância muito grande, essa separação. São coisas de milímetros, menor que milímetro. Então, tem tremores, o sistema aponta que tem tremores, só que nós não percebemos, que é diferentemente do Japão, certo? Agora, pessoal, só para ver se vocês assimilaram o conteúdo, eu estou colocando aqui no chat, certo? Um formulário rapidinho, só para ser respondido mais ou menos em 5, 7 minutos, para ver o que vocês acharam da aula, o que vocês aprenderam sobre o tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, vocês podem escrever no chat, pode participar, que o momento é todo de vocês. Tudo bem? Tá aqui, ó. Vê se vocês conseguem acessar, fazendo favor. Me pode passar o feedback para ver se dá tudo certo. Estão conseguindo ver? Agora, galera, eu vou parar de apresentar, tudo bem? Mas eu vou continuar gravando. Agradeço o feedback.
Pessoal, eu vou parar de gravar para nós podermos conversar sobre o encerramento e depois fazer as atividades. Tudo bem? Porque assim é, eu posso tornar a gravar para dar o feedback também, e assim o vídeo não fica muito extenso para vocês. Tudo bem? Acho que assim fica melhor.